Oi, turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos estudar o texto dissertativo, especialmente a parte estrutural. Iremos ver a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão, o que cada uma destas partes representa dentro do texto dissertativo. Veremos principalmente a abordagem de temas também, ok? E eu resolvi separar em parte 1 e parte 2, pensando que este material não fique muito longo, tá bom? Então, vamos começar os nossos estudos. Bem, vejam só, dissertar é a arte de discutir. Eu quero que vocês guardem bem esta frase. Dissertar é a arte de discutir. A dissertação é a discussão de um assunto-tema sobre determinado ponto de vista, fundamentado no conhecimento do autor e em sua formação pessoal. As dificuldades para transformar a indignação em textos dirigem-se principalmente à incapacidade de articular o pensamento dissertativo no papel. Fazer o texto escrito. Advogados, estudantes, jornalistas e professores, ainda que dominem seus conhecimentos específicos, não se têm mostrado capazes, muitas vezes, de comunicar a imensidão de seu conhecimento aos outros, quando trata de escrevê-los. Tentar resolver esse problema é um objetivo maior, o qual devemos nos debruçar. Assim, vejam o que Érico Veríssimo disse certa vez sobre a arte de dissertar. Tem-me animado até hoje a ideia de que o menos que um escritor pode fazer numa época de atrocidades e injustiças, como a nossa, é acender a sua lâmpada, fazer a luz sobre a realidade de seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão, propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos um toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como sinal de que não desertamos do nosso posto. Vejam que dissertar é justamente isso, é você trabalhar, né, um texto a partir da luz da razão, a partir da realidade do mundo, ok? É a partir da possibilidade, né, de você, como escritor, construir em uma época um texto que combata atrocidades e injustiças. Dissertar é expor, dissertar é informar, dissertar é justamente mover a sociedade ao caminho da luz da informação, ok? Assim, nós podemos agora construir um conceito do que vem a ser dissertação, ok? Então pensem a dissertação como um texto expositivo, ok? Em que fatos, ideias, vamos colocar assim, fatos e ideias são apresentados com o objetivo de estabelecer no leitor uma conexão, não, uma relação entre
o assunto abordado e a realidade existente. Quando nós falamos em texto dissertativo, nós estamos justamente trabalhando fatos e ideias, ok? Nós estamos apresentando, nós estamos expondo, nós estamos informando o leitor sobre aquele assunto que está ali sendo, que é o assunto tema, né? E tentando encaixar esse assunto em uma esfera de realidade, em uma esfera, né, em um conjunto de realidade que faça sentido para esse leitor, ok? Dificilmente nós iremos ter nos vestibulares, ok? Nas provas, pedida para a construção de um texto dissertativo, partindo de um assunto imaginário, de um assunto que não contempla a nossa realidade, tá certo? Sendo assim, pense que o texto dissertativo ele serve ao vamos dizer assim, ao elaborador, né, como uma ferramenta de informação, de exposição do assunto tema, ok? Assim também, observem o que eu trago aqui para vocês. É comum ouvir as pessoas dizerem que a dissertação se divide em 3 partes: a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. Até aqui, nenhum problema. Mas quando a pergunta é sobre as funções dessas partes, costumam dizer que a introdução introduz, os desenvolvimentos desenvolvem e a conclusão conclui. Ora, nós podemos dizer que essa divisão, né, e esta atribuição de funções para cada uma dessas partes é uma visão limitada, certo? Claro que a introdução vai introduzir um assunto, mas nós veremos durante as nossas aulas que é muito mais do que só introduzir um assunto. É na introdução que eu já estabeleço o meu, digamos assim, o meu projeto de texto, okay? Eu já mostro ao corretor os modelos redacionais, o modelo redacional que será utilizado para a confecção, né, e a apresentação das minhas ideias. Também na introdução que eu já norteio o meu corretor para a quantidade de desenvolvimentos que vão ali ser apresentados, certo? Por sua vez, nos desenvolvimentos, eu também já consigo, digamos assim, trazer elementos ao texto, ok? Que colaboram para a maturação das ideias apresentadas na introdução. Também nos desenvolvimentos que eu trago elementos que vão maturar o grau de conhecimento que eu tenho sobre aquele assunto. Sem dúvida, nos desenvolvimentos, eu vou conseguir consolidar a nota da redação, ok? E a conclusão, nós veremos nas próximas aulas, que sem dúvida é o parágrafo que vai fechar o nosso texto. Sim, é o parágrafo de fechamento, né? O parágrafo de conclusão. Mas é um parágrafo que, a depender do tema, vai pedir soluções. Então, não é simplesmente concluir. Na conclusão, eu vou atribuir soluções para o texto, para os problemas apresentados no texto. E eu vou ver que a regra, vamos dizer assim, nós seguiremos regras bem claras de como construir essas soluções, ok? Então, pontuo informando que essa visão limitada não nos serve, ok? Nós iremos construir uma nova percepção sobre cada uma dessas partes. Nesta aula, iniciaremos e concluiremos nas próximas aulas. Bem, quando eu falo em introdução, observe, é a apresentação do texto, é o parágrafo de apresentação do texto, é o pressuposto, ou prólogo, é o começo, tá certo? É o início de tudo. É nesta parte que os argumentos são apresentados, ok? Eu vou apresentar os argumentos, eu vou apresentar os meus pontos,
ok? Mas eu vou apenas mencioná-los brevemente. Eu não vou desenvolver nada, eu não vou trabalhar as ideias, ok? Deve-se ser incisivo, ok? Direto, deve ser um parágrafo forte, ok? Deve abordar o tema sem rodeios. É composta, a introdução é composta por um parágrafo curto, com períodos curtos, que expressem de modo resumido a principal ideia, ou ideia central, ou ideia núcleo do texto. Também tem como característica, né, o fato de ser recomendado que a introdução não tenha mais do que 5 linhas. Okay? E eu digo mais, tudo bem se ela tiver até 4 linhas ou até 6, certo? Vocês verão que alguns temas, vocês verão por necessidade, né, no ato de escrever, que alguns temas pedirão uma introdução com 6 linhas. Como também vocês verão que alguns temas permitirão que a introdução seja feita em 4 linhas, ok? Mas ela deve, antes de tudo, ser incisiva, ok? O parágrafo deve ser construído sem rodeios. Evite clichês como atualmente, nos dias de hoje, hoje em dia, nos tempos mais remotos, a cada dia que passa. Né? Aqui, o clichê, eu trago alguns exemplos de clichê. O clichê é aquela expressão que se repete constantemente, uma expressão que acabou ficando digamos assim, tornou o nosso texto cansativo. Okay? Os garotos, os candidatos usaram tanto determinadas expressões que elas acabaram entrando em um rol, em uma lista de expressões negativas para comporem a nossa redação. Né? É claro que, inevitavelmente, quando nós precisarmos estabelecer uma relação entre o passado e o presente, vai ocorrer o uso de expressões como atualmente. Mas o que eu quero aqui trazer para vocês é o seguinte: nós vamos procurar evitar qualquer expressão que soe aos nossos ouvidos como sendo uma expressão para é, comum demais para uma redação. Okay? Aquilo que o garoto ou que os candidatos usam de forma cansativa. Okay? Claro que aqui é só uma aula introdutória, certo? Sobre a dissertação, mas, né, nós iremos ver ao longo das próximas aulas. Bem, assim eu tenho os desenvolvimentos. E o que são os desenvolvimentos? É a parte principal do texto. A introdução é uma parte importante, sim, mas é aqui que eu digo que você ganha a sua nota. É aqui, nos desenvolvimentos. Ok? É o parágrafo de desenvolvimento que eu mostro o meu conhecimento. É o parágrafo de desenvolvimento, a maior parte, digamos assim, a maior extensão da minha redação será no parágrafo de desenvolvimento. Então eu vou tomar cuidado para que estes sejam, digamos assim, bem estruturados. Aqui ó, é a parte principal do texto, através do qual irá demonstrar ao interlocutor o poder de persuasão em relação ao tema proposto. É necessário haver a explicação de cada um dos argumentos expostos na introdução. Muito cuidado com isso aqui. Ó. É necessário haver a explicação de cada um dos argumentos que você apresentou na introdução. Okay? Se lá você apresentou 2 argumentos, apresente os 2. Se lá você apresentou 3, explique os 3. Tá certo? 4, explique os 4. Nós veremos ao longo das aulas que não há necessidade de apresentar mais do que 3 argumentos, tá certo? E mais à frente, eu vou falar para vocês, em vez de apresentarem 3, apresentarem apenas 2, tá certo? Porque nós não iremos ganhar o currículo com a quantidade, mas sim com a qualidade das exposições, ok? Quanto aos diferentes modelos recomendados pela técnica, destacam-se causas e consequências, aspectos positivos versus aspectos negativos, retrospectiva histórica e tempo atual e enumeração de argumentos. Aqui são os modelos redacionais. Nós teremos uma aula específica sobre os modelos redacionais, certo?
mas já trago aqui nesse apanhado sobre os parágrafos de desenvolvimento, porque a depender do modelo que vocês utilizarem, nós vamos ter uma quantidade de parágrafos, certo? E uma ordenação desses parágrafos. E é justamente o que eu trago nesse material. Deve-se separar o modelo escolhido pelos parágrafos. Como exemplo, causas no primeiro parágrafo e consequências no segundo. Aspectos positivos no primeiro e aspectos negativos no segundo. Fato histórico no primeiro e tema atual no segundo. Argumento central no primeiro e os demais nos seguintes. Aqui, senhores, pense o seguinte. Uma redação, por exemplo, construída em cima, construída a partir do modelo causas e consequências. Concordam comigo que as causas vêm antes que as consequências? Então, o primeiro desenvolvimento, eu apresentarei as causas. No segundo, as consequências. O nome do modelo redacional é redação por pontos positivos. Redação por pontos positivos versus pontos negativos. Observem que a construção deste modelo é a partir desta nomenclatura. Então, é natural que vocês tenham os pontos positivos no primeiro desenvolvimento e os pontos negativos no segundo desenvolvimento. Observação. Eu já vi um tema de redação em que ele inverteu na apresentação do tema. Deixa eu melhorar. O tema de redação, não nos interessa agora o tema, mas pense o seguinte. Um tema em que o modelo redacional seria um modelo o modelo adequado seria por pontos positivos versus pontos negativos. Só que, como o tema foi apresentado, o garoto deveria montar uma redação apresentando primeiro os pontos negativos para depois apresentar os pontos positivos. Compreendem que ele inverteu este modelo daqui? Ok. E esta inversão foi levada em conta no momento da avaliação do texto. Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Nós iremos estudar a técnica, a teoria, mas nada é mais, digamos assim, importante do que a interpretação do tema. Naquele ano específico, naquela prova em questão, nós tivemos uma redação em que o tema primeiro apresentou algo, na construção do tema apresentou algo negativo, para depois apresentar algo positivo. A construção do tema foi assim. Então, o garoto deveria primeiro, no primeiro desenvolvimento, trabalhar os pontos negativos, para depois, no segundo desenvolvimento, apresentar os pontos positivos. Uma inversão total em relação a este daqui. E o que você, então, vai fazer? Tomará o cuidado, tomará os devidos cuidados sobre os devidos cuidados em relação ao tema, a interpretação do tema, tá certo? Beleza. Observe isso aqui, ó. Fato histórico no primeiro e tempo atual no segundo. Vejo novamente a mesma lógica. Se eu tenho passado que ocorreu, né, o passado ocorreu primeiro do que o tempo presente, né, um fato passado, né, está no passado, está relacionado ao passado, então deverá ser primeiramente relacionado no parágrafo de desenvolvimento número 1. Ok? Quanto à distribuição das linhas, nós deveremos pensar
e um parágrafo que contenha no máximo 10 linhas, certo? Agora é o seguinte, para redações com 3 desenvolvimentos, estabelecer uma quantidade mediana. Como seria isso? Pense o seguinte, eu tenho uma redação A. A redação A, nós temos uma introdução com 5 linhas, digamos que nós tenhamos um desenvolvimento com 10, outro com 10 e uma conclusão com 5, ok? Texto padrão em que eu tenho no máximo 30 linhas. Beleza, 20, 30 aqui. Agora, o garoto ele resolveu montar a redação da seguinte forma. Em vez de ter 2 parágrafos de desenvolvimento, ele resolveu colocar 3. Então, como é que nós iremos fazer? Bem, pensa assim, ó, digamos que aqui 5 e 5, né? Então, aqui nós vamos ter um com 7, um exemplo, 7, 7 e 6. Vamos ver se bate. 14, né? 14, 20, 30. Ok, aqui bateu. Então, eu tenho esta construção, tá certo? Eu não quero agora pensar com vocês quem vocês acham que escreveu mais, ok? Mas eu quero que vocês pensem o seguinte, se eu vou construir uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento, estes terão no máximo 10 linhas. Claro que poderão alternar, um com 11, outro com 9, tá certo? Agora, nunca um parágrafo, uma redação com parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, construído dessa forma. Uma introdução com 5, um parágrafo com 15, outro com 5 e o último com 5. Novamente, aqui nós temos 30 linhas, certo? Mas aqui nós temos um prejuízo, nós temos um perigo aqui, ó. 15 linhas e 5 linhas. O que transmite ao corretor? Transmite a ideia de que este garoto sabe falar muito bem sobre este determinado assunto, ok? Mas não consegue dissertar sobre o tópico que levou ao segundo parágrafo de desenvolvimento, ok? Demonstra aqui um desequilíbrio. Eu falei em outra aula que a redação dissertativa é um texto equilibrado, que tende a ser equilibrado, né? Também equilibrado na construção dos argumentos, na divisão dos argumentos, tá certo? Então, muito cuidado com este tópico, com esta característica do texto dissertativo, tá certo? O texto dissertativo, ele, quanto à distribuição das linhas, né, em 2 parágrafos, deverá conter no máximo 10 linhas. E para textos com 3 desenvolvimentos, nós vamos tomar o cuidado de atribuir uma proporção, um equilíbrio, tá bom? Ok. Bem, e a conclusão? Como é a construção da conclusão? A conclusão é a retomada da ideia principal, certo? Que deverá aparecer de forma mais convincente, uma vez que já foi fundamentado durante os desenvolvimentos. É a síntese, certo? É o fechamento da argumentação anterior. É construída a partir de períodos curtos, e contém aproximadamente 5 linhas. Tudo novamente, né? Tudo bem se tiver 4, ok? É faculdade de apresentação de soluções e críticas. Aqui eu trago esta atenção para os senhores devido ao seguinte fato. Nós temos que tomar o seguinte cuidado. O que é que estabelece que o meu texto deverá ter soluções ou simplesmente a atribuição de uma crítica? É o tema, ok? Aqui eu já trago para vocês a seguinte explicação. Se o nosso tema em estudo for um problema social, certo? Fome, miséria, desemprego, a questão da saúde pública no Brasil, certo? Violência urbana, violência contra a mulher, violência contra a criança,
certo? Violência contra o idoso. Se for um problema social, normalmente que este tema peça uma solução normal. Já se o tema não for um problema social, normal que ele peça apenas a apresentação de uma crítica, ok? Não era o fechamento. Imagine que o tema peça para que a gente discuta, né, disserte sobre a transformação da educação a partir desse período da pandemia, tá certo? Mas que o tema, diante dos textos motivadores, não está pedindo para a gente falar sobre as péssimas condições educacionais do Brasil. Está pedindo para falar sobre a transformação da educação a partir do período da pandemia, ok? Da adequação da educação, por exemplo, ao meio digital. Então, aqui, vejam, apesar do assunto educação, né, poder ser pensado a partir do viés de problema social, uma vez que a educação é precária no Brasil, o tema foi construído para que ele seja pensado não como um problema social, ok? Mas como digamos assim, como um fenômeno. A educação, a transformação da educação a partir da pandemia como um fenômeno, ok? Como um episódio, como um instante diferente, diferente ao que antes era a educação, digamos assim, considerada normal. Aí agora eu penso, bem, não é um problema social. O que ele quer é que eu analise e construa a minha conclusão a partir, né, não mais de uma solução, mas sim de um fechamento crítico, de uma visão crítica, ok? Sobre esse instante que é a educação. Por exemplo, eu espero que eu tenha esclarecido qualquer dúvida que os senhores possuam sobre isso, né? Em outro momento, claro, especialmente até na aula online, na aula, no momento online, né? No encontro online, nós poderemos conversar um pouquinho mais sobre isso, ok? Como entender, como enxergar se o tema pede soluções ou a mera apresentação de uma crítica. Crítica que também leia, por exemplo, reflexão. Ok? Crítica barra reflexão. Tá certo? E aí eu deixo essa dica para os senhores. Se nós estivermos falando de um tema que é enxergado como um problema social, a atribuição imediata será a solução. Se o tema não é visto como um problema social, ok? A atribuição será então a partir de uma crítica, a partir de uma reflexão, tá certo? Beleza. Olhem o que eu trago para finalizar nossa aula. Pense o seguinte, a conclusão é a parte da redação que serve para reforçar uma conscientização por parte do leitor quanto à problemática. Vale iniciar com frase do tipo: é necessário que todos se conscientizem né, conscientizem sobre determinada coisa, sobre determinado ponto. É imprescindível que a sociedade se conscientize sobre. É preciso que haja uma conscientização por parte da sociedade quanto. Sabe? Aqui são só algumas expressões. Né? Se você imaginar que a redação parte da ideia de conscientizar a população, ok?
são algumas formas de começarmos uma conclusão. Okay? Em um momento, em uma aula própria, nós iremos estudar as melhores expressões para cada situação. Okay? Evite finalizar seu texto com uma interrogação. Não devemos deixar ao corretor o dever de responder algo que foi posto para nós resolvermos. Tá bom? Isso aqui é mais um cuidado que a gente deve ter. Tá bom? Lembre-se que as interrogações elas podem ser utilizadas no nosso texto, isso eu falei em outra aula, mas antes de usar deliberadamente as interrogações, pense o seguinte: para toda pergunta que eu fizer no texto, eu deverei atribuir uma resposta. Ok? Pense que você é que está sendo avaliado, não é o corretor. Assim, uma pergunta, uma resposta. Tá bom? E aqui, por exemplo, eu posso começar com a minha introdução, ou eu posso terminar a minha introdução com uma pergunta? Posso. Eu posso construir os meus desenvolvimentos. Posso construir os meus desenvolvimentos, começá-los, terminá-los com uma pergunta? Posso. Agora, seria interessante terminar a minha conclusão com uma pergunta? Aí não. Muito cuidado com este ponto, certo? Porque aqui, como eu falei, a conclusão é o fechamento do parágrafo. Desculpa, é o fechamento do texto. Okay? Nós não temos muitos espaços para dedicar a este parágrafo. Veja que já é o parágrafo final, ok? Sobram poucas linhas, então eu vou tentar atribuir as soluções que cabem, tá certo? Vou tentar responder as últimas questões que porventura ficaram abertas no meu texto, tá certo? Dar o fechamento, mas eu não sugiro que terminem com interrogações, tá certo? Não nesse momento. Mais para frente, quando nós amadurecermos os nossos estudos sobre dissertação, ok? Quando vocês estiverem no terceiro ano, a gente poderá conversar a respeito sobre isso, tá certo? Mas nesse primeiro momento, vamos tentar fazer o feijão com arroz, tentar fazer o texto mais encaixado dentro da técnica redacional, tá certo? Vamos aprender o básico para avançar para momentos digamos assim, menos técnicos, ok? Mais criativos. Fecho essa aula, certo? Deixo a vocês as minhas saudações e nos veremos em um outro momento. Até mais.